Glória a Deus. Lembrando a todos que dia 6 nós vamos ter uma vigília maravilhosa. A vigília da dependência. Você não pode ficar de fora. Dia 7, quarta-feira, nós não vamos ter culto. Mas na sexta-feira não, dia 6, né, terça-feira, nós vamos ter um tempo maravilhoso aqui. E a vigília, irmão, só Deus sabe que hora vai terminar. Deus vai falar e vai ser bênção. E vamos estar juntos em nome de Jesus. Hoje a gente tem o privilégio de receber nosso amigo Cleito. Aleluia. Vai ministrar para nós hoje. Aleluia. Nosso líder de casais. Glória a Deus. Vamos orar por ele, gente. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida do Cleito. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma maravilhosa, tremenda. Pedimos que o Senhor venha usá-lo, Senhor, de forma tremenda. É o que nós te pedimos e glorificamos o teu nome, Senhor, em prol de sua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, gente. Eu confesso que quando o pastor falou comigo na quarta-feira passada que eu ia ministrar, para mim foi algo muito desafiador, né? Assim como quando o pastor falou para mim, eu preciso de uma célula, né? E como eu já vinha há 7 anos congregando e não tinha célula ainda, mas porque eu achava que eu não estava preparado. Mas eu pedi um direcionamento ao Senhor. Quando o pastor falou comigo, eu falei, agora é a hora, né? Então vamos lá. E assumi a célula, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, né? Tá indo muito bem. E com isso veio vindo um crescimento muito grande dentro de mim, né? O Senhor vem trabalhando demais em minha vida. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. É com temor muito grande que eu estou aqui hoje. Desde quando o pastor falou comigo da semana passada, eu venho essa semana inteira pedindo ao Espírito Santo que me mostre o que eu tenho que falar, né? O que eu tenho que passar para vocês. Que na realidade é isso, né? Não sou eu. Quero que vocês entendam que não sou eu, né? É o Espírito Santo que quer falar ao coração de vocês. E o tema dessa nossa ministração é sonhos, né? Eu creio aqui que todos nós temos sonhos, né? Todos nós. Então eu quero que nesse momento, sentado mesmo onde você esteja, você curve sua cabeça, que nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor um direcionamento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui esta noite, meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus. Sem Ti não somos nada, meu Pai, nada. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe que todos nós que estamos aqui essa noite, meu Pai, nós temos sonhos. Cada um tem o seu sonho individual. Então eu peço, Senhor, que essa noite o Senhor venha, meu Pai, revele ao coração de cada um, traga, Senhor, traga o sonho que ele sente dentro dele agora, meu Pai. Mostre ele, Senhor, ao coração dele, meu Pai. Mostre, traga agora, Senhor, em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, seja vinda do teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu preciso que vocês abram lá em Gênesis 37. Nós vamos ler do 5 ao 10. Amém? Eu gosto muito dessa passagem aqui porque conta a história de José, né? Como nós vamos falar de sonhos, então assim, o que é algo que na Bíblia toca muito no meu coração quando a gente fala de sonhos, é a história de José, né? Então eu quero que vocês abram lá em Gênesis 37. Nós vamos estar lendo do 5 ao 10, amém? Minha ministração hoje ela vai ser um pouquinho leitura, tá, gente? Bastante leitura, porque justamente para entrar na história, eu gosto quando eu estou ministrando na cela, ou quando eu gosto de entrar na história, para entender mesmo. Antigamente eu parava, começava a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia, não entendia nada, porque eu lia por ler, para tentar compreender, mas quando eu passei a entrar na história, né, a começar a viver, a tentar viver aquele momento que eles estão passando, eu comecei a ter um entendimento maior, né? E eu vi que como é gostosa a leitura, como é gostosa, né, o que Deus traz para nós mediante a palavra, né? Então vamos lá.
5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Depois, quando o contou ao pai, o pai e seus irmãos, o pai o respondeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? Né? Então assim, José teve um sonho. José era o filho de Jacó, o filho da velhice, né? Então já era o filho que o pai mais gostava, né? Jacó, como a gente sabe da história de Jacó, ele teve como sua esposa Lia e Raquel. Raquel era a esposa que ele mais gostava, era a que ele esperava, né? E ele queria ter um filho com ela. Então assim, José ele já veio o último dos filhos, um dos últimos, né? Que ele teve 2 filhos com Raquel. E José veio um dos últimos. Então assim, quando eu entro nessa história, eu vou lá para a história de José. Então assim, Jacó era o pai, certo? Então assim, ele ministrava sobre a tenda dele, sobre o povo dele. Então Jacó, ele era como pastor, né? Então ele saía ministrando para as pessoas. Ele ministrava, com certeza lá tinha os cultos, estavam todos reunidos. E ele com certeza ministrava para todos os filhos, não era para um só, né? Só que José era o filho que mais se destacava. Então, quando eu vejo essa história, eu vejo José como aquele crente mais fervoroso, aquele crente que busca mais, aquele crente que tenta agradar mais o pai, que tenta fazer mais ainda as coisas do pai, né? Então, o pai às vezes se agradava de José, não só por ele ser o filho da velhice, mas sim por ele ser o filho que mais estava próximo do pai, o filho que mais tinha entendimento do que o pai queria passar, porque Jacó tinha uma história bonita, e com certeza ele passava o testemunho dele para as pessoas, né? E o filho se agradava daquilo, e automaticamente o Senhor se agradava do coração de José. Então foi onde José teve os seus sonhos, né? E aí, um certo dia, José, ele vigiava os irmãos, né? Não é que ele vigiava, ele era o filho que saía, olhava para ver o que os irmãos estavam fazendo e passava para o pai. Por quê? Porque os irmãos de José, eles não acompanhavam tanto o pai. Eles gostavam muito de baderna, de outras coisas. Eles eram ministrados também, mas eles não seguiam o que o pai queria, o que era a verdadeira palavra de Deus. Eles não seguiam. Então o pai pedia para José para ele ir vigiar e olhar se realmente eles estavam apacentando as ovelhas, se realmente eles estavam olhando as coisas. E numa dessas, os irmãos com muita ira falavam, eles não olhavam José como que tinha o coração mais voltado ao Senhor. Eles olhavam José, meu pai prefere o José porque ele é o filho da velhice, ele é o filho de Raquel, então é o que ele mais gosta. Mas na realidade, no meu pensamento, no meu entender, né, José era o que mais agradava o coração do pai, né? E aí um certo dia, o pai foi e mandou José e olhar os irmãos, né? Nisso os irmãos com muita ira, com muito nervosismo, fizeram o quê? Nós vamos ler em Gênesis 37, do 19 ao 22. Os irmãos estavam lá, né, olhando as ovelhas, e de repente quem vinha? José. Aí os irmãos começaram: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços,
E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben, ouvindo isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então a gente volta lá no coração de José. Os irmãos o pegaram, jogaram dentro do poço. Poxa, José não era crente? Não era o filho que buscava, estava ali junto com o pai, estava ali orando, não era um homem temente ao Senhor? Poxa, ele foi parar no buraco, né? E os outros, né? Por que os outros fizeram isso com ele? Os outros não eram tão tementes igual a ele. Por que fizeram isso com ele? Por que jogaram ele dentro do buraco, né? E eu consigo ter, assim, eu entro, é o que eu falo para vocês, eu entro na história. Eu imagino José dentro daquele buraco, falando: poxa, um cara que tinha um sonho igual a eu, estava sonhando, estava buscando, porque com certeza, se Deus revelou a ele, ele com certeza botou aquilo no coração. Então ele imaginava que um dia iria acontecer, né? É assim que acontece na nossa vida, não é? Quando a gente tem um sonho, a gente pega ele e coloca dentro do coração. E a gente fica imaginando: poxa, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. Porque isso é ser o crente. O crente é isso, é nós acreditarmos, nós temos fé, né? Então, eu imagino que José naquele momento ele ficava: poxa, acabou meus sonhos, a minha vida acabou agora, estou dentro do buraco. Mas será que José realmente murmurou ao Senhor? Ou será que ele orou e pediu: Senhor, me livra desse buraco, Senhor, me tira desse buraco, o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu tenho que sair desse buraco, esse buraco não é o meu lugar, eu tenho que sair daqui. E aí nós vamos para Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Naquele momento José foi tirado do poço, aí ele falou: opa, estou saindo do poço, está vindo coisa boa aí, mas a coisa boa é ser escravo? Poxa, fui vendido, eu achei Senhor, eu pedi ao Senhor que me tirasse desse buraco, eu estou saindo do buraco e estou indo virar escravo, eu estou crente que eu estou voltando para a casa do meu pai, é lá que eu vou mudar, é lá que eu vou fazer a minha história, é lá que vai realizar meu sonho, porque pelo meu sonho, eu tenho que estar com meus irmãos, eu não vou estar longe dos meus irmãos, só está me levando para longe da minha família, só está me tirando da minha família, só está me tirando de tudo que eu tenho, e vai me levar para outra terra e eu vou ser escravo. Olha o pensamento na cabeça de José: você é escravo. Mas aí nós entramos em Gênesis 39, do 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou dos israelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, olha lá, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ser cuidado em sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía.
tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele os seus cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com mais coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aí nós vemos, José entrou na casa de Potifar. Ele entrou lá como ele já sabendo de tudo? Não, agora eu já estou sabendo de tudo, é por isso que Potifar já olhou para ele? Não, José veio da casa do seu pai e ele não sabia o que era administrar. Ele não sabia o que era mexer, porque eles eram muito pobres. Eles não tinham tantas condições assim. Então ele tinha que entrar no lugar onde tinha, para ele aprender. E ali foi onde José começou a aprender. Ele entrou lá primeiro como escravo, para começar a aprender. Então eu tiro uma base disso daqui, que na maioria dos nossos sonhos, a gente quer que aconteça da noite para o dia. Ah, vai acontecer da noite para o dia, é agora. Pá, não. Tudo na nossa vida, eu tenho esse costume de falar lá na célula, tudo na nossa vida é um processo. E é necessário passar por esse processo, né? Eu olho essa fase aqui agora de José como uma faculdade. José entrou na faculdade. Então assim, Deus revelou a ele um sonho. Assim como Deus faz com muitos aqui. Deus te revelou um sonho. Você tem um sonho, eu vou conquistar. Eu vou ter o melhor emprego, eu vou possuir, porque vocês são crentes, vocês têm fé, vocês acreditam nisso. Mas como é que isso vai acontecer? Aí da noite para o dia, vem cá meu filho, vou te dar um salário aqui de 10 mil. Será que realmente se Deus te der um salário de 10 mil hoje, você vai saber o que fazer? Será que realmente você está preparado para receber isso? Porque a oração do crente é qual? Senhor, faça segundo a tua vontade e o teu desejo, porque a tua vontade é boa e agradável. Ela é diferente da sua, a vontade do Senhor. Às vezes se Ele te der 10 mil agora, você vai virar as costas e vai aproveitar. Você vai aproveitar o que você não vive. Você não vive, você não sabe o que é ter aquilo. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Virar as costas para tudo e aproveitar. Mas José não. José veio de uma família pobre, então ele fez o quê? Eu vou iniciar, eu vou dar início ao processo. Então eu vejo a casa de Potifar como uma faculdade para José. Por quê? Na hora que ele chegou, viu aquilo tudo com fartura, aquilo tudo, eu vou começar a estudar. Eu vou começar a ver como é que faz isso daqui, tintim por tintim. Ó, isso aqui é aqui, isso daqui é aqui. E outra coisa, José era o quê? Crente. O crente, o que é que ele faz quando ele chega? Aonde ele pisa, tem amor no coração. Aonde ele pisa, muda as coisas. A história muda. A diferença do crente é essa. É que aonde ele chega, a história muda. Então eu creio que José chegou lá na casa de Potifar. O que é que ele fez lá? A primeira coisa, gente. Abriu uma célula. Por quê? Ele é crente, gente. Ele é crente. Então assim, ele fez o quê? Abriu uma célula, reuniu com os outros, né? Os outros escravos, né? E levava a palavra que o seu pai tinha te ensinado. Ele começou fazendo o quê? Ministrando palavra para as pessoas. Tanto é que na palavra mesmo nos fala que o Potifar se deixou cuidar porque se agradou do Deus de José. Por quê? Ele conheceu Deus. Como que ele conheceu esse Deus? Foi da noite para o dia? Ou já estava escrito na testa de José? Sou crente. Não. Aonde ele chegava, ele falava. Aonde ele chegava, ele falava dos sonhos, ele falava que Deus vai realizar os sonhos dele, que Deus vai mudar a vida dele, entendeu? Então com isso, Potifar se agradou dele e viu que o Deus que estava com ele fazia prosperar. Que o Deus que estava com ele fazia acontecer. Então, vou fazer o quê? Vou trazer para perto de mim. Ele entrou na faculdade. E isso se passaram anos na faculdade. Aprendendo, sabendo como lidar, sabendo como mexe. E aí vamos lá. Só que aí, peraí, José, crente, opa, as coisas começaram a acontecer, começou a fluir, tá tudo bem, tá tudo bacana, tô vivendo o que eu não vivia lá com meu pai, tô vivendo por quê? Se ele estava na casa de Potifar, junto com ele, com certeza ele estava comendo bem,
dormindo bem, fazendo tudo bem. E aí ele falou, opa, virei, sou crente, agora eu estou vivendo a vida de crente, agora está uma maravilha. Estou vivendo bem, estou comendo coisa boa, estou tranquilo. Aí de repente vem o quê? Gênesis 39, 11, 12. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. A mulher de Potifar o agarrou pelo manto e convidou, vamos se deitar-se comigo, mas ele fugiu da casa deixando o manto para trás. Então assim, olha a tentação, lá e vem o diabo de novo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o crente está vivendo bem, tá tranquilo, mas tem que vir o tal do Satanás para tentar a vida do cara. E aí onde foi? O que aconteceu com isso? Potifar chegou em casa, a mulher reverteu o quadro da história, tentou me atacar. Tentou me atacar aqui, o cara que você botou, o cara que você disse que é o bonzão aí, tentou me atacar. Potifar fez o quê? Vou ter que mandar para a prisão. Poxa, tô lá, tudo bem, comendo bem, vou o quê? Preso. Aí vem na cabeça, poxa, as coisas tudo fluindo bem, tudo acontecendo bem, eu vou para a cadeia. Tava no buraco, fui para escravo. Na hora que os negócios melhoram, cadeia. Só que José era o que, gente? José era crente. Aonde ele chegava, as coisas aconteciam. Ali estava a diferença de José. José era crente. E aí quando José chegou na prisão, o que aconteceu? O guarda da prisão se agradou de José. Falou o quê? Fica aqui, você vai me ajudar a organizar esse negócio aqui. Aí no meu pensamento, José fez o que agora? Aonde que ele estava agora? Ele estava na faculdade. Vamos para o estágio, gente. Vamos para o estágio, agora é o estágio. Estamos chegando na reta final, vai concluir a faculdade. E aí José entrou na prisão e começou a organizar as coisas. E ele, por ser crente, ele tinha o quê? Interpretação de sonhos. Deus deu um dom a ele, interpretação de sonhos. E José lá dentro da cadeia, entraram dois oficiais, duas pessoas que eram do rei, e José interpretou o sonho deles, né? E eles voltaram ao palácio. Quando eles voltaram ao palácio, realmente aconteceu o que José tinha revelado. E aí nós vamos entrar agora em Gênesis 41, do 1 ao 7. Ao final de 2 anos, gente, do estágio, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto de outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tomou ao adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. O que o faraó fez? Naquela época, o faraó não adorava Deus. Então, o que ele fez? Chame os magos para revelar meu sonho. Chamou os magos, ninguém revelou os sonhos. E aí foi onde os caras lembraram, opa, peraí, tem um cara que interpreta sonho. Não manda chamar ele lá então, traz ele para cá. Traz ele para cá que ele tem que interpretar meu sonho, né? E aí chamaram José. José veio. Dessa vez ele estava de frente ao rei, né? E aí pediu então, né? O rei pediu, já que o pessoal está falando aí que você interpreta sonhos, vamos lá, interpreta o meu aí. Vamos lá e fala.
Aí Gênesis 41, 25 vai falar que aí foi lá José e revelou o sonho do rei. Ele conseguiu revelar direitinho o que queria acontecer das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Lá em Gênesis 41, 25 vai falar: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele estava para fazer. Mas vamos lá. Deus revelou um sonho, Deus revelou a faraó, Deus mostrou a faraó um sonho, mas faraó não é ímpio. Entendeu? Ele é um cara que ele não era temente a Deus. Mas um sonho foi mostrado a ele, porque ele era o rei, né? Então, só quem é que interpretava os sonhos, gente? Quem tinha intimidade com Deus, quem tinha intimidade com o Espírito Santo. Era ele que conseguia revelar os sonhos, e porque Deus já tinha uma promessa na vida dele, ele tinha que estar lá. Era o momento dele. Ele tinha acabado a faculdade. Acabou a faculdade, acabou tudo. E agora, galera, qual é a diferença do crente para o ímpio? Na sua faculdade também tem ímpios, né? Na faculdade vai ter, não tem só crente lá. Não é só porque você é crente que tá tudo bacana, não. Lá tem o ímpio também. Só que qual é a diferença nossa para eles, gente? É com quem nós estamos. É com quem nós estamos. Ele vai cair no buraco? Vai. Ele vai cair no buraco também. Ele vai passar por escravo? Vai. Ele vai passar por escravo também. Mas a diferença é com quem ele vai estar. Quem é que vai ser o refrigério dele? Quem é que vai ser o socorro dele? É essa a diferença. Entendeu? Gênesis 41, 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Gênesis 41, do 37 ao 45. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha para você ver um rei reconhecer que tem um cristão ali, que o cristão sabe de tudo. Um rei ímpio reconhecer isso, porque o seu Deus te revelou e te mostrou tudo, porque você passou pelo processo da faculdade. Então, assim, buraco foi necessário, gente? Foi. Se ele não tivesse passado pelo buraco, onde é que ele iria estar? Ele teria voltado para a casa do pai dele. Ele teria chegado no Egito se não fosse o buraco. Ele teria começado uma faculdade se não fosse escravo. Ele conseguiria, ele tinha entrado lá na faculdade. Ele teria passado pelo processo todinho se ele não fosse crente. Às vezes ele teria desistido no meio do caminho. Eu falo faculdade, gente, porque assim, é algo que eu creio que para a gente conquistar algo na nossa vida, né, ela tem que ser com luta, ela tem que ser batalhada. E essa palavra ela me veio faculdade porque a gente pega um pouco do que a gente vive e do que a gente aprende. E eu vi isso dentro da minha casa. A Darla tinha um sonho e ela falava: um dia nós vamos ser bem abençoados, um dia eu vou conseguir. E aí ela falava assim: eu quero iniciar uma faculdade. Eu falei: mas gente, não tem conta, eu não tenho condições de pagar uma faculdade para você, nenhuma. A gente vivia uma vida muito, muito escassa, muito precária. E aí ela ficou com aquele sonho guardado dentro dela. Quando foi um dia, a mãe dela virou para ela e falou assim: filha, eu vou pagar sua faculdade. Entra na faculdade que eu vou pagar sua faculdade. E aí ela falei: Darla, é o momento. Arrocha, aproveita aí. Eu não tenho condições, ela vai pagar. E aí
a Darla iniciou a faculdade. Quando a Darla iniciou a faculdade, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Deus veio provendo bastante coisa na nossa vida. E nesse meio termo, eu acho que sua mãe deve ter pago umas 4, né? Pagou umas 4 parcelas, de lá para cá fomos nós. Foi com luta, Deus foi honrando, Deus foi abençoando. Então assim, precisou do pontapé inicial. Mas por muitas vezes, eu vi a Darla dentro do buraco. A Darla chorava lá dentro de casa. Eu não vou conseguir. 2, 3 horas da manhã, a Darla fazendo trabalho. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Nossa, essa matéria é difícil demais, isso é pesado demais. Eu não vou dar conta. Ela deu conta, sabe por quê? Quem estava com ela? O Espírito Santo estava com ela e falava: vai, você vai conseguir, levanta. Quantas pessoas da faculdade dela que ela virava para mim e falava assim: ó, desistiram, abandonaram, largaram. Cleito, voltei agora, se você vê a sala vazia, tem poucos. Aquele poucos ali, você pode ter certeza que os poucos que estavam lá eram de joelho no chão, para conseguir conquistar e sair daquilo dali, que sabia que Deus tinha uma promessa na vida. E a Darla foi atrás. E veio a pandemia. Nesse meio termo eu confesso a vocês, assim, eu acabei afastando da igreja, acabei saindo da igreja. E eu não tinha essa intimidade tão forte com o Senhor que hoje eu tenho. E aí a Darla, chegou a pandemia, eu falei: Darla, e agora? Tu vai ter que trancar, porque eu fui mandado embora do serviço, não tem como eu pagar mais sua faculdade. Ela falou: não vou trancar, eu vou vender marmita, nós vamos vender marmita e eu vou pagar minha faculdade. E aí nós fomos vender marmita para pagar a faculdade da Darla. E continuamos passando pelo processo. É um processo fácil? Não é, gente. Quantas vezes eu levantei de madrugada e eu vi ela chorando. Quantas vezes eu levantei de madrugada cansado e olhava, estava lá na frente do computador fazendo um trabalho. E ainda trabalhando de manhã para poder conquistar. E aí, gente, passaram, ela não desistiu e continuou. E aí vem as palavras de desânimo. Você não vai conseguir. Não consegue. Aí uma vez ela foi, não sei aonde que ela foi lá na papelaria, a mulher da papelaria virou e: tu tá fazendo o quê? A fisioterapia? Vixe! Sei quem fez fisioterapia aí, o salário é lá embaixo e outra. Tem tanto tempo que ela fez e não conseguiu nada, não consegue emprego, não consegue nada. Nessa área aí ninguém consegue nada. E algumas pessoas que já tinham feito faculdade antes com a Darla, né, que já tinham terminado até primeiro do que ela, porque já tinha iniciado o processo antes, e também não tinham conseguido nada. Só que a diferença estava, aquilo que eu falo, no espírito que estava com a gente, no espírito que estava com ela. A Darla terminou a faculdade em janeiro. Foi em janeiro? Foi, não foi, amor? Em janeiro. Não se passaram 3, 4 meses. A Darla estava aqui dentro do Bom Jesus trabalhando. Por que eu coloco nessa parte de José isso? Entendeu? Ela passou pelo buraco, ela passou pela parte do escravo, ela passou pela prisão, a parte do estágio, que quantas vezes o estágio era pesado, era cansativo, era totalmente diferente de tudo que ela vivia. Mas ela conseguiu, ela chegou lá. Ainda não está na meta que ela quer, mas ela vai conseguir, vai chegar. Então assim, gente, a nossa diferença hoje para o ímpio é essa. É com quem a gente está, né? É no que a gente acredita, em quem realmente está conosco, né? Mas irmão, vem cá, meu sonho não é faculdade, não tem nada a ver com faculdade não. Meu sonho é ser pastor. Então eu vou ser pastor. Pastor beleza, glória a Deus. Você vai ser pastor? Porque eu vi o pastor Jean lá na igreja. Pastor Jean começou a igreja lá na casa do irmão Paulo, era uma garagemzinha. Hoje a igreja, olha o tanto de gente, a igreja está lotada, a igreja é grande. Isso aí é mole para nós. Nós vamos começar a ministrar e tudo vai acontecer. Aí, irmãos, eu vou falar para vocês, só quem está na pele é que sabe, porque ele passou pelo buraco. Ele passou pelo buraco. Ele passou pela faculdade. Ele estudou, ele leu, ele buscou. Entendeu? Por que eu falo passou pelo buraco? Porque quem estava com ele acompanhou.
foi humilhado. Muitas vezes chegaram para ele e falaram: não vai, você não tem postura nenhuma para ser um pastor de igreja grande. Você não vai conseguir. E hoje, olha a dimensão que é isso aqui. Hoje alcançou a minha vida, a sua vida, a vida de todos que estão aqui. Então eu falo que nesse momento, irmãos, nós temos que nos analisar. Beleza, você quer ser pastor? Como é que você está sendo na sua célula? Você está ajudando o seu líder? Você está dando suporte para o seu líder? Você está junto com ele? Você está ali, deixa eu dar uma palavra hoje, deixa eu entrar. Então assim, vamos passar pelo buraco, gente. Vamos passar pelo processo, porque o processo é necessário. Eu falo que o processo é necessário para a gente poder lembrar a cada momento que nós passamos e o que nós vivemos para chegar aonde nós vamos chegar. Que eu creio que todos aqui vão chegar. Então, nós temos que passar pelo processo. Então, vamos viver esse processo, né, de Deus. Calma aí que tem mais um pouquinho aí, viu, gente? E aí, nessa história, José foi convocado a ser o governador do Egito, né? Em Gênesis 41, dando continuidade que nós estávamos falando. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de todo o meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Em seguida o faraó tirou o dedo, o anel de selar, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado ao comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão e nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por uma mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então assim, história de José, nós damos um pouco mais de continuidade, ainda tem mais um tempinho ainda. Nós damos a continuidade da história de José. José foi ser o governador do Egito. Passou pela faculdade, passou tudo. E a história de José dos anos, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Esses 7 anos de escassez, os irmãos, a família de José, lá na cidadezinha deles, também passaram por lutas. Então eles precisavam se alimentar. Os irmãos foram até a cidade para poder buscar alimento. Quando chegaram lá, quem é que estava lá? José. Só que seus irmãos não reconheceram, porque ele estava muito diferente e o nome era diferente, porque ele já estava se vestindo diferente, era diferente da veste deles. Ele já se vestia de linho, um homem com ouro. Então os irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E nisso ele, um certo dia, se passaram um processo ainda, um certo dia ele se revelou aos irmãos, falou: eu sou o irmão de vocês, eu sou o que vocês atiraram no poço, eu sou o que vocês venderam, está aqui, sou eu. E o coração de crente, qual que foi? Agora eu não quero nem saber de vocês. Não, vai lá, busca o nosso pai, chama nosso pai para cá, e vem vocês todos viver aqui, porque vocês vão viver o melhor. Em Gênesis 45, 18, tem uma partezinha que eu acho muito interessante. O rei, né, chegou aos irmãos dele e falaram: retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar e farturar
desta terra. O sonho não foi só revelado, o sonho de José. O sonho não foi só para José. O sonho foi para toda uma nação, para toda uma terra. Era a oração deles, era o joelho do chão deles. Muitas das vezes a gente acha que o nosso joelho no chão vem de nós. Não, às vezes vai vir de alguém próximo, mas nós vamos chegar lá. Então por isso que nós temos que torcer para quem está do nosso lado. Nós temos que torcer para quem está lutando junto com a gente. E o seu sonho, na hora que ele for revelado, você tem que abrir os seus olhos e ver que não era só o seu sonho, não era só o seu joelho no chão, era o joelho do chão da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, de todos daquela casa. Era o sonho, e o sonho está aguardando você. Então, vamos, gente, vamos, né, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, né? E assim, eu peço ao Senhor que essa noite a gente possa ter um entendimento diferente agora dos nossos sonhos, né? Que muitas das vezes na hora que a gente estiver no fundo do poço, que a gente estiver passando pela prisão, a gente saiba que existe um Deus, que existe um Consolador, que existe algo diferente na nossa vida. E o diferente na nossa vida é o Espírito Santo, é Deus. Glória a Deus. Queria mais um pouquinho, né, irmãos? Palavra. Glória a Deus. Quem foi alimentado hoje? Qual é o segredo, José? Qual foi o segredo? Gênesis 39, 2. É o segredo dele. E é o nosso segredo também. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, mas é o Senhor, irmãos, que vai nos guiando, vai nos direcionando. É Ele que vai colocando a luz no nosso caminho. E Ele é a própria luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é tudo para nós. E não tem nada a ver com você. É Ele. Então, geralmente, ele estava falando, quer ser pastor, é viver direto no buraco. O pastor, ele vive assim. Se sair, ele empurra ele lá de novo. É para a gente não se exaltar, para a gente não entender quem a gente é, irmãos. No dia que a gente se exaltar, Ele nos abate. Se a gente se exaltar, Ele abate. Gênesis 39, 2. Qual é o segredo? O Senhor está com você? Quantos estão com o Senhor aí? Tudo que você fizer, você vai prosperar, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.